quem tem memória é mais difícil de ser enganado, né? Quem tem um pouco de memória, um pouco de história, um pouco de historiografia, Douglas, dificilmente é enganado, meu amigo. E aí, Douglas, tem uma pergunta para o professor Antônio Claret? Tenho uma pergunta. Primeiramente, professor, muito obrigado pela sua participação no Show da Manhã. Professor, a gente sabe que Juscelino Kubitschek e Oscar Niemeyer, eles foram contemporâneos e eles tiveram uma relação profissional, inclusive, e a construção de Brasília, quando você olha em retrospecto, ela foi com um objetivo muito claro de não permitir que as pessoas conseguissem ter acesso ao poder, porque se você faz, por exemplo, uma manifestação no centro de São Paulo e cerca a prefeitura está cercada. Cerca o Palácio do Governo está cercado. Mas se você vai para Brasília, por exemplo, o número de pessoas necessário para você conseguir chamar a atenção das autoridades para um problema que está acontecendo, em um problema nacional, um problema federal que impacta o Brasil inteiro, por mais que você coloque, sei lá, 1 bilhão de pessoas ali naquele lugar onde foi desenhado Brasília, ainda assim não vai dar a impressão de que você tem um público muito grande. E pior, a impressão que dá é que Brasília ela é uma fortaleza. JK, quando fez a construção de Brasília, chamando Oscar Niemeyer, ele fez justamente com essa intenção? Se fez com essa intenção, ele teve algum tipo de influência ideológica na construção de Brasília para que Brasília fosse feita justamente como se fosse uma fortaleza impermeável e impossível de ser alcançada pela população? Ô Douglas, sua pergunta é excelente. E assim, para respondê-la, eu vou dar um passo atrás. Eles não foram só contemporâneos. Eu vou te falar daqui, da minha cidade, Belo Horizonte. Eu sou morador da Pampulha, tá? Que é um complexo que foi criado por Juscelino enquanto prefeito de Belo Horizonte. Então vou te contar um caso específico. A Igrejinha da Pampulha. Não sei se vocês conhecem, é um ponto turístico aqui de Belo Horizonte. Essa igrejinha ela foi construída junto do complexo por Juscelino Kubitschek. Ela foi desenhada por Oscar Niemeyer e seus azulejos são de Portinari. Esses dois são comunistas, conhecidos. Portinari foi, inclusive, candidato ao Senado pela esquerda, pelo Partido Comunista. E Niemeyer não é segredo para ninguém, ele mesmo se dizia comunista. Então eles desenharam uma igreja totalmente com traços modernos e diferentes, e a Igreja Católica, à época, barrou essa igreja. Ela ficou 13 anos fechada, sem poder inaugurar enquanto igreja. Por quê? Porque existiam indícios sérios de que era uma homenagem comunista. Adivinha, feita por quem? Juscelino Kubitschek. Então, assim, essa história é só para mostrar para você que eles realmente eram muito próximos, muito íntimos, e repetiram essa parceria em Brasília. E a gente sabe que isso é muito questão de socialismo mesmo, né? Esse isolamento do poder, essa centralização e proteção, ou seja, não existem direitos individuais, existe um poder central, já dizia lá no Caminho da Servidão, né, do Hayek. Então, assim, respondendo diretamente, Douglas, é isso mesmo, ele obteve, assim, um isolamento. Lógico que tem aquela desculpa da interiorização, né, do Brasil. Esse projeto de interiorização já existia desde o Bonifácio de Andrada, lá na época da monarquia. Já existia essa ideia. Mas você vê que hoje o Brasil está interiorizado? Parcialmente. Foi por causa de Brasília? Não, não foi. Foi muito por causa do agro. Então, certamente entendo que Juscelino levou para isolar a bolha política lá mesmo. Muito bom. E, professor, até continuando um pouco nessa temática, porque eu acho ela muito relevante, acho que a ideia por detrás do livro é entender que a nossa cultura ela é, digamos que, tendenciosa para um poder central. A gente gosta de viver sendo enganado, a gente gosta de viver uma mentira, de uma falsa liberdade nos estados, ou será... Porque a sensação que dá é que a gente não tem liberdade por conta da maneira ostensiva como esses órgãos do judiciário, como esses órgãos... Até pega a maneira como os prefeitos são humilhados pelos tribunais de contas dos estados. E daí você vai para os tribunais de contas dos estados e você vê que está cheio de conselheiro bandido. E você vai para o Tribunal de Contas da União e a lógica se repete, dessa vez com números maiores.
e você vai ver que é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, mas aí você vai para o CNJ e o Gilmar Mendes está usando o CNJ para intimidar e constranger juiz de primeira instância, e o CNMP para constranger procurador, e você começa a olhar, você fala, opa, peraí, é tudo uma espécie de máfia pessoal, então se o cara chega lá, ele tem o direito e a prerrogativa de instalar a pequena máfia dele, isso não... Tudo que tem de vício hoje, de ultracorporativismo institucional, esse negócio de o Congresso, o Senado se tornar um mercado de balcão para corporações e instituições públicas, isso daí não está tudo vinculado ao Juscelino? Se eu posso falar que o Brasil hoje enfrenta um problema de legitimidade institucional, isso não se dá em grande parte por conta do Juscelino Kubitschek, dessa iniciativa dele? E eu falo isso assim, é até um negócio meio bizarro. Meu avô era amigo do Juscelino Kubitschek. Meu pai conhece todas as histórias. Conhecia do cara, acho que ele estava hospedado na casa do meu avô na semana que ele morreu. Tinha uma história dessa ainda. Mas é uma coisa que eu fico pensando, professor, porque... E para mudar essa cultura jurídica, quer dizer, isso já permeou juridicamente também. Como que você vê a gente saindo desse brejo? Perfeito. Não, primeiro dizer que não é demérito dizer que seu avô era amigo do Juscelino, coisa, porque o Juscelino era muito carismático, né? Ele tentava ser amigo de todo mundo e daquele jeitinho dele ele ia fazendo essa centralização de poder aí. Isso está tudo muito bem claro no livro, né? Ele não tinha também uma questão de valores. Ah, eu tenho um valor aqui democrático. Muita gente associa ele à democracia, né? Ah, agora veio aí uma ideia que ele foi assassinado pela ditadura, né? Aliás, diga-se de passagem, abre aqui um parênteses, quem está dizendo isso é a comissão, que é uma comissão da verdade, que é uma comissão criada por 100% politicamente indicados pelo Lula, né? Não é uma comissão técnica, né? Quer dizer, 50 anos depois eles estão revisitando e revisionando a morte do Juscelino. Nem vou entrar nessa questão não, mas enfim, ele era um cara que não tinha essa questão de valores. Ah, é democrático, democrático. Ele foi prefeito de Belo Horizonte na ditadura, indicado pela ditadura, indicado por Getúlio Vargas. Então, assim, ele é tão democrático assim, ele não tinha, era muita questão de amigo. Ah, meu amigo, aquele amigo, não era um cara de grandes valores. Mas quando você fala sobre o brasileiro gostar disso, a gente não, né? O brasileiro médio, ele gosta do Estado papai, né? Isso não é segredo. Ele gosta de ser acariciado, por mais que essas carícias estejam mais tirando dele liberdade. Isso já tem muito tempo que é dessa forma, né? Basta ver alguns políticos que fazem grande sucesso hoje, né? Infelizmente, eu acredito que isso começou sim lá no Juscelino, né? Começou assim, foi lá. Muita gente vai falar de monarquia, mas não, monarquia, na verdade, foi muito positiva para o Brasil, né? Ela, especialmente monarquia constitucional. Só que quem ganha a guerra é quem traz o fato, né? É quem traz a narrativa